Nanã, com certeza, é uma divindade muito antiga, cujo culto está estritamente ligado ao culto do Amalu, Obaluayê. As suas características são diversas e, também por isso, é difícil determinar o local de origem do seu culto. Bom, no vídeo de hoje vamos falar de Nanamburuku. Você seja muito bem-vindo. Eu sou Tom Lori e você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Eu lhe convido a me acompanhar nesse vídeo até o final. Alguns pesquisadores definem que o culto de Nanã partiu de Ilé-Ifé em direção à região de Adelê no antigo Togo britânico. Outros pesquisadores acreditam que justamente o culto de Nanã fez o sentido inverso, ou seja, da região de Adelê à direção de Ilé-Ifé. Os que acreditam que o culto de Nanã partiu de Ilé-Ifé para a região de Adelê no antigo Togo britânico fala sobre a migração dos povos que moravam nessa região, que residiam, né, na região de Ilé-Ifé, na migração para o oeste que aconteceu durante algum tempo. E Pierre Verger fala do culto de Nanã desde leste, na região do rio Níger, até oeste, na proximidade do povo Tapá, em torno do rio Volta. Verger afirma também que o culto de Nanã a leste confunde-se muito com o culto de Chakpanã, Obaluayê, Omalu, e quando ele vai caminhando para o oeste, ele vai se afastando completamente dessa visão de similaridade ou confusão com o culto de Chakpanã, Obaluayê e Omalu. Em diversas regiões, como Oió, Belcutá, Quetu, Saqueté, Porto Novo, a região de origem do culto de Nanã seria Sabê ou Savé, Savê. Porém, no entanto, alguns pesquisadores acreditam que, na verdade, Sabé ou Savé seria a região onde o culto de Nanã se disseminou para outras regiões. Não seria o ponto de origem do culto, mas um ponto importante do culto, da onde o culto se disseminou para outras regiões. Em Oxogbo, por exemplo, o culto de Nanã, o culto de Buku, é o culto de Chakpanã, ou seja, Nanamburuku, Nanambuku, na verdade, o Orixá Buku, seria a mesma coisa de Orixá Chakpanã, na região de Oxogbo. Na região de Quetu, Nanã fica no mesmo templo de Oxumaré e é considerada a mãe de Chakpanã, ou seja, Quetu define e complementa a visão que temos dentro do candomblé sobre o culto de Nanã e Obaluayê, seja sendo Nanã a mãe de Obaluayê, de Oxumaré, o culto dessa divindade, dessa deidade, ligada estritamente, inclusive com vínculo maternal, ao culto de Chakmanã, Obaluayê, e o culto de Oxumaré. Na região de Saqué, existe o culto de Nené Adjapá, Nené Abaiuá e Nené Adjaussi. Seriam três divindades ou três visões distintas da mesma divindade. É preciso ressaltar que o termo Nanã, ou Nené, é um termo que diferencia e é empregado na região Axante para se falar de pessoas idosas e respeitáveis. E esse mesmo termo significa mãe para os Fon, para os Ewe e para os Guam da região do Gana. Ou seja, o termo Nanã, ou Nené, seria uma palavra que teria definição para se chamar de pessoas mais velhas, mais idosas, ao mesmo tempo de chamar de mãe, mostrando uma antiguidade, uma ligação dentro desse formato. Assim como a gente vê muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas traduzindo a palavra nanã como uma forma de dizer avó, mas, na verdade, você quando fala nanã, você está falando das pessoas idosas, as pessoas responsáveis, as divindades, as deidades mais antigas. Por isso que alguns pesquisadores falam que existem várias nanã. E quem são essas nanãs dentro de cada território, sua visão e como um todo. Por exemplo, nessa região de Savé, se fala de Nené ou Nanã, Adjaussi, Adjapá, né? São divindades que têm um culto específico, cada um com uma ligação e um formato de culto próprio. Inclusive, se a gente for fazer essa ligação da região de Savé para o candomblé, algumas denominações ou raízes cultuam essas
denominação de saber, como qualidades ou caminhos de Nanã. E quando a gente fala de Nanã, a gente fala de antiguidade. O culto de Nanã está ligado, por exemplo, à pré-existência de fé. Muitas das vezes, quando a gente vai falar tanto da historicidade, ou quando a gente vai falar da parte religiosa e de cultura religiosa, de titãs e mitos que vão dizer que, mesmo antes da chegada de Odudua e tudo mais, e definição e criação da cidade de Leifé, não falo da criação do Aie, mas na parte histórica da criação da região de Leifé, o culto de Nanã já existia. Então, o culto de Nanã antecede a existência e a chegada do metal, a presença do metal, que muitas das vezes é ligada, inclusive, é explicada, inclusive, por Itã, que fala do não entendimento do atrito de Nanã e Ogum, fazendo com que Nanã e Obalo Aie, o seu culto, não tenha presença de metais para determinados horrores. No culto de Nanã sendo afastado de todas as formas, e no culto do Obalo Aie sendo afastado em boa parte do culto. Nanã é considerada a divindade mais antiga das águas. Seu elemento é a lama e o lodo dos pântanos, falando, né, ou simbolizando as águas primordiais da onde surgem os seres humanos. E acredita-se, quando a pessoa morre, a pessoa volta para a terra úmida, ou seja, o ventre de Nanã. E o ventre de Nanã é a própria terra, daí a sua ligação com a lama e a própria morte. Então, Nanã é vista como o Amon, o barro primordial, da onde surge e o Batalá modela o corpo dos seres humanos, ao mesmo tempo ela é a terra úmida para onde vai o nosso corpo depois da nossa morte. No candomblé se implantou uma visão um tanto quanto equivocada quando a gente vai pesquisar o culto de Nanã dentro dos cultos tradicionais, por exemplo, que é a ausência de homem, a não presença de homem no culto de Nanã como sacerdote, iniciado e tudo mais. Isso a gente vê dentro do candomblé e até o momento não encontramos nenhuma explicação histórica, antropológica, etnológica para justificar isso. O que existe no culto tradicional de Nanã, dentro do território, tanto iorubá quanto de culto de Vodun, em torno do antigo reino de Daomé, Togo, Gana. Então, existe a presença de homens, de sacerdotes, iniciados e pessoas, e homens que participam do seu culto, o que é algo vetado dentro do candomblé. E algo que precisa ter uma explicação ou algo que com o tempo isso vai se perder, porque não há nada que acabe justificando litúrgica, historicamente, antropologicamente, até religiosamente, já que o candomblé é uma religião de matriz africana e precisa de uma justificativa dentro da sua matriz para o que acontece dentro do candomblé, seja essa explicação dentro da cultura de orixá, de vodum ou inquis, mas uma justificativa que, em base a manutenção dessa tradição e dessa cultura dentro do candomblé. O símbolo principal de Nanã é o elemento de culto simbolizado pelo ibiri, que é feito com a nervura do dendezeiro. Assim como o xaxará do Abaloaê, dentro do candomblé, o ibiri é feito mais de uma forma mais simbólica, formando a volta, como se da mesma forma que nasce o xaxará do Abaloaê, mas o ibiri de Nanã mostra a gente voltando para o nosso início, ou seja, voltando para o útero primordial, a terra, da onde Nanã, a terra úmida, onde é o elemento principal do culto de Nanã. As folhas principais no culto de Nanã é a cana do brejo, jarrinha, taioba, capeba, o golfo de flor roxa, ou seja, o chibatar de flor roxa, lilás. As pontas de Nanã são brancas rajadas de azul e muitas das vezes demarcadas com miçangas ou firmas vermelho, onde o vermelho tem uma ligação muito grande no culto de Nanã, muitas das vezes simbolizada pelo uso do Ossum, do pó de Ossum, tanto no candomblé quanto no culto tradicional, no culto de matriz africana. E algo bem interessante quando a gente vai falar do culto de Nanã no formato afro-brasileiro é a mesma visão que existe na cultura da santeria cubana. Nanã como a divindade do qual é a mãe do Obalo Aie. Então falar de Nanã é falar dos primórdios, do surgimento do ser humano, da história, da cultura de orixá, de Vodum, é falar da tradição, da ancestralidade, do ventre-mãe e do ventre que nos acolhe após a nossa morte. Falar de Nanã é falar dos mais velhos, do abá, da responsabilidade, do respeito, da tradicionalidade.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui no canal Historiando Axé. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.